Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com as... Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com uma situação bastante complicada do nosso Vasco da Gama. Mais uma vez ontem, jogando fora de casa, Vasco perdeu, chegou à sua 8ª derrota consecutiva jogando longe de São Januário. A vergonha de fato está normalizada dentro do nosso gigante da colina. E a situação que algumas rodadas atrás, principalmente no primeiro turno, era de total estabilidade com relação ao acesso de volta à elite do futebol brasileiro, hoje fica bastante preocupante. Até porque amanhã o Londrina entra em campo e em caso de vitória chega a mesma pontuação do Vasco da Gama. Quinta-feira que vem é decisão, é vencer ou vencer. Em caso de derrota, pode sair do G4, faltando apenas 6 rodadas para o término da Série B. A gente vai falar sobre tudo isso, falar sobre essa partida de ontem, falar sobre a coletiva do Jorginho, também trazer a entrevista do zagueiro, e capitão Anderson Conceição, que não falta informação importante para você, torcedor vascaíno. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. A gente gostaria muito de chegar aos 69 mil inscritos até esse final de semana, então contamos aí com o seu apoio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí embaixo para ajudar o nosso crescimento, ajudar o nosso trabalho. A sua inscrição é muito importante, você não tem noção o como é importante ser inscrito no nosso canal. É só apertar esse botãozinho inscrever-se, mesmo que você pense, sou só mais um, não vai importar. Não, muito pelo contrário, você é essencial para o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo que acontece no nosso gigante da colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar aqui falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Pois ontem às 9 horas da noite no Mineirão, o Vasco foi derrotado mais uma vez jogando fora de casa. É impressionante, gente. É a 8ª derrota consecutiva do Vasco jogando longe de São Januário. Isso, na minha opinião, não é algo que entra na minha cabeça. O Vasco, de fato, volto a repetir, dentro de casa é um leão. Dentro de casa está invicto. Dentro de casa, em 15 partidas, são 10 vitórias e 5 empates. E fora de casa, o Vasco é um gatinho. Fora de casa, o Vasco não coloca medo em ninguém. Fora de casa, o Vasco é inofensivo. São 8 derrotas consecutivas. A pior sequência nos seus 124 anos de história. Isso é impressionante, gente. Isso é surreal. Isso não pode ser aceito por nós, torcedores vascaínos. O que o nosso time, o que a nossa equipe vem fazendo com a camisa do Vasco da Gama. E ontem, perdeu novamente. 3-0, humilhado, vergonhoso e vários outros adjetivos que eu posso utilizar aqui. Antes de entrar mais a fundo nessa partida, eu quero falar sobre a tabela. Pois como está aparecendo aqui ao lado para vocês, essa é a tabela atual da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco segue aí com os seus 48 pontos. O Bahia ainda joga na rodada com 51, a 3 pontos à frente do Vasco. Pode chegar a 54 ainda nesta rodada e ficar a 6 pontos de distância do Gigante da Colina. E o jogo do Bahia contra o Operário na Fonte Nova, então muito provavelmente vai conquistar a vitória. O Grêmio, já venceu, está com 31 pontos. E o Cruzeiro com 68 pontos já venceu também a rodada e já conquistou o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Ou seja, o Bahia vencendo e o Grêmio, que já venceu, no caso nesta rodada, praticamente também cravam o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Acredito que o Bahia, caso venha conquistar a vitória, chega a 54, ainda tem 7 partidas, vai precisar apenas de 2 vitórias em 7 jogos para conquistar o acesso, vai subir. O Grêmio também, tudo indica, vai subir. E o Vasco fica aí, travado nos 48 pontos, numa situação preocupante. O Londrina joga amanhã contra a equipe da Ponte Preta em casa, no Estádio do Café. Se vencer, iguala o número de pontos do Vasco da Gama, chega a 48, e aí é pensar na quinta-feira que vem, em São Januário. E se não te preocupa, me preocupa. Eu não tenho confiança de que o Vasco, irá vencer o Londrina em São Januário na próxima quinta-feira. Muito pelo contrário, tenho medo de acontecer um desastre e o Vasco perder para o Londrina dentro do nosso caldeirão e ser ultrapassado pelo Londrina na 32ª rodada da Série B. Isso é algo que a gente não pode nem imaginar.
mas eu acho que, com todo respeito e sinceramente, com esse time do Vasco que vem me surpreendendo negativamente nesta Série B, pode sim acabar acontecendo. E sobre a partida de ontem, né? Como tá aparecendo aí nas estatísticas para vocês, o Vasco terminou o jogo com 40% de posse de bola, 11 faltas cometidas, nenhum impedimento, 7 finalizações ao gol do Cruzeiro, sendo que nenhuma foi ao gol, 8 escanteios e 2 cartões amarelos. Um time, como eu falei no início do vídeo para vocês, inofensivo jogando fora de casa, um time que não leva medo, um time que não faz com que você torça. Quando o Vasco joga fora de casa, você não consegue torcer. Eu não lembro de Lucas, eu torcendo contra o Bahia na Fonte Nova. Eu não lembro de ter torcido contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Eu não lembro de ter torcido pro Vasco quando joga longe de São Januário. Porque é um time inofensivo, é um time que não leva medo ao seu adversário. Então essas foram as estatísticas. A vergonha, volto a repetir, foi normalizada, mas é claro, passa por esse elenco cruzmaltino. Ontem o Nenê foi prejudicial, na minha opinião. Quando o Nenê aparece muito no jogo, pode ter certeza que tem algum problema, que alguma coisa vai acabar dando errado. Foi o que um comentarista, né, de uma transmissão lá da sexta-feira entre Náutico e Vasco da Gama deixou bem claro que quando o Nenê pega na bola é positivo, mas quando o Nenê também não aparece no jogo é positivo, pois o Vasco não fica lento, o Vasco tem uma transição mais rápida, tem uma troca de bola mais ofensiva, uma troca de passe mais efetiva, né? Realmente é diferente. E ontem o Vasco dependeu muito do Nenê e ficou nesse jogo preso, esse jogo amarrado, esse jogo que a bola para no Nenê e parece que não anda. Então é muito prejudicial quando o Nenê aparece no Vasco da Gama, como apareceu nesta noite de ontem lá em Belo Horizonte. Thiago Rodrigues falhando regularmente. 2 gols sofridos pelo Thiago Rodrigues que eram bola defensáveis, gente. Não tô falando que foi uma falha grotesca, foi um frango. Não, mas eram bolas defensáveis. É aquele goleiro nota 6, o Thiago Rodrigues. Se fosse um goleiro nota 7, um goleiro nota 8, a bola iria ser defendida facilmente no primeiro gol e principalmente no terceiro gol, né, gente? Terceiro gol a bola desviou, o Thiago Rodrigues tomou um gol ridículo. E volto a repetir, é um goleiro nota 6, nota 7. Se fosse um goleiro nota 8, as 2 bolas seriam defendidas, mas como é o Thiago Rodrigues, o gol acabou sendo sofrido, né, pelo Vasco. Andrei, mais uma partida ruim, temos que falar, não jogou bem na sexta-feira, fez o gol contra o Náutico, mas não jogou uma boa partida, não é o Andrei que a gente conhecia. E ontem também não jogou uma boa partida contra o Cruzeiro. Não sei se foi com relação ao contrato, porque sobe a cabeça tudo o que aconteceu com relação a essa renovação contratual do volante, apenas 18 anos, recebendo R$180 mil mensais, não sei, mas não está jogando o mesmo futebol do que antes, quando não havia ainda renovado o contrato. Jorginho, na minha opinião, acertou, pôs mexer no intervalo, reconheceu o erro e mexeu, tentou ajeitar, mas não adiantou absolutamente nada. E a arbitragem equivocada que a gente já trouxe para vocês no pós-jogo de ontem, né? Se você não viu ainda, corre lá para dar uma olhada. Mas é mais uma derrota. E é claro, Jorginho deu uma entrevista coletiva. E na coletiva deu a sua opinião sobre o que achou do desempenho da equipe. Deixou bem claro que apesar dos revés que aconteceram nesses 3 jogos à frente da equipe, ressaltou que ontem houve coragem do Vasco, que o Vasco foi ao Mineirão buscar os 3 pontos. A nossa ideia, uma boa noite a todos, a nossa ideia de jogo foi justamente não recuar demais, da gente agredir mesmo o Cruzeiro. Conseguimos fazer isso, como você mesmo falou, até os 24 minutos, mesmo a gente não conseguindo um domínio amplo nesses 24 minutos, mas a gente tinha a construção, as jogadas com bola em profundidade, a gente teve logo em 2 minutos, a gente teve 2 escanteios que a gente conseguiu pressioná-los lá, a gente conseguiu fazer uma transição em velocidade com a retomada de bola, a gente não se intimidou, né, marcando o Cruzeiro em cima, mas infelizmente a gente acabou tomando o gol e isso desestabilizou, né, foi uma infelicidade nossa, a gente tem sido quase que recorrente em tomar gols batendo na nossa zaga, é uma coisa que, né, fica quase que impossível de evitar, porque isso é natural, que, né, com o chute de um atacante acontece, infelizmente, desviar no nosso zagueiro, mas o mais importante é de que a gente não foi covarde em forma nenhuma, a gente foi corajoso, a gente acreditou que era possível vencer. As trocas, nós procuramos colocar a equipe mais ofensiva, até mesmo tirando um lateral e colocando um atacante ali como lateral. Mas não parou por aí.
pois o técnico do Gigante da Colina foi além. Se você parar para pensar, os 3 gols ontem sofridos pelo Vasco da Gama, o primeiro a bola desviou no Danilo Boza, o segundo foi um erro de marcação do Danilo Boza, mas no primeiro também houve aquele escorregão do Aguinaldo, e o terceiro a bola novamente desviou no Danilo Boza. Ou seja, os 3 gols houve falhas individuais por parte do zagueiro, e no primeiro aquele escorregão do Aguinaldo que deu a oportunidade do Cruzeiro, chutar ao gol. Ou seja, houve falhas, teve erros individuais. E o Jorginho foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva, sobre os erros individuais do atleta. Foi a favor, foi em defesa, dos seus jogadores, e numa postura bastante legal, deixou bem claro que a responsabilidade sobre essas falhas é dele, é do Jorginho. Foram erros, foram falhas, mas eu gostei da atitude do treinador e acho válido mostrar para vocês que, de fato, o Jorginho está comprando o barulho desse elenco e vai fazer de tudo para que o Vasco suba no final da temporada. Assumir toda a responsabilidade é minha. Qualquer falha de qualquer atleta fui eu que escalei, então a responsabilidade é minha como treinador. Jamais colocar a culpa num atleta, de forma nenhuma. Então nós somos uma equipe, nós estamos juntos, temos um elenco que vai alcançar o objetivo, que vamos realmente voltar para a Série A. Isso aí é certo, isso aí vai acontecer. E independente de qualquer situação, a gente está sempre unido, sempre juntos, e quando existe uma falha, o maior que falhou é o treinador. Torcedor, a situação tensa, a situação é complicada, e agora fica para quinta-feira que vem. O Jorginho terá, hoje não, porque hoje o elenco ganha folga, mas sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. São 6 dias para treinar esse elenco, ajeitar o Vasco e vencer o Londrina quinta-feira que vem em São Januário. É vencer ou vencer, é decisão. Inclusive ontem, o zagueiro e capitão Anderson Conceição, logo após a partida, já falou sobre esse jogo contra o Londrina no Caldeirão e chamou o torcedor vascaíno para apoiar o Gigante da Colina. A gente veio aqui com a proposta de jogo, começamos bem a partida, mas infelizmente de uma situação nossa ali, o Cruzeiro acabou aproveitando e acabou fazendo gol, e acabou crescendo na partida. Mas precisamos levantar a cabeça, recuperar o mais rápido possível, porque a gente tem uma decisão contra o Londrina em casa, a gente precisa do apoio do nosso torcedor, porque a gente precisa muito dele nesse momento agora e a gente vai em busca desse acesso. E não é hora de esmorecer não, é hora de continuar trabalhando, lutando pelo acesso. E, torcedor, você está confiante na vitória? Deixe a sua opinião aí nos comentários, pois volto a frisar, é vencer ou vencer. Não tem outro resultado na próxima quinta-feira, diante do Londrina, em São Januário, do que não a vitória. Ingressos escutados, o torcedor vai apoiar, mas o time tem que fazer algo dentro de campo. A gente fica por aqui. Este foi o Fala Gigante, porque realmente é o segundo vídeo desta... É o primeiro vídeo desta quinta-feira, mas da parte da tarde. A gente conta com o seu apoio, com o seu like e com o seu joinha. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. Esperem o Boa Noite Gigante, que estará saindo às 6 horas da tarde. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.